dia a todos. Antes do início do culto esta manhã, eu queria convidar a todos os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32, e vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava em pranto todo o dia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando, como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Podermos estar aqui todos juntos para adorar o Senhor. É verdade que quando chegamos à igreja e recebemos uma notícia como aquela que recebemos hoje, parece que ficamos um pouco no vazio e provavelmente por isso também a nossa capacidade de atenção e de retenção da mensagem seja inferior. Mas eu gostaria muito de pedir ao Senhor que nos viesse abençoar neste momento para nós todos termos essa capacidade para ouvir aquilo que o Senhor nos tem a dizer, porque o Senhor tem uma mensagem especial para cada um de nós esta manhã. Uma mensagem de grande amor. Acreditem nisso. E por isso, o tema que eu dei foi abertura do coração a Deus. No texto que a Sara nos leu há momentos, de Salmo 32, 1 a 6, eu gostaria de destacar o versículo 3 e o versículo 5. No versículo 3 diz: enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava em pranto todo o dia. Com muitos de nós, é possível que não andemos a chorar o dia inteiro. Eu acredito nisso. Mas é muito provável que a nossa vida seja uma vida muitas vezes sem sentido. Ainda há pouco tempo alguém me dizia que realmente a vida dela era uma vida de grande angústia. Alguém que viveu durante muitos anos com um problema que até nem era grave o problema, mas que era um problema realmente para essa pessoa. E aqui diz que enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, então o meu corpo definhava. E de uma maneira particular, com certeza podemos dizer, a minha mente definhava. Mas a verdade é que muitas vezes isso passa depois para o corpo também. No texto, no versículo 5 diz: então reconheci diante do Senhor o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e a consequência lógica é esta: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Claro que ele ficou a viver em paz a partir daí. Numa outra altura, e agora o sábio Salomão vai dizer alguma coisa: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que diz que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Não é no sentido material, que aqui faz referência, mas é assim no sentido mesmo espiritual. Parece que não vemos a nossa vida espiritual melhorar, há coisas que nós queremos corrigir e não conseguimos,
Há situações em que nem sequer nos apercebemos de que efetivamente nem as conseguimos ver. Mas diz que aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E meus irmãos, deixem-me dizer-vos isto de uma forma assim um pouco aberta e talvez um pouco frontal. Eu acredito que este tem sido um grande erro dos cristãos ao longo de todas as épocas. Não estou a falar apenas dos adventistas do sétimo dia, estou a falar dos cristãos em geral. Mas onde estão incluídos os adventistas do sétimo dia? E isto sabem porquê? Porque de uma maneira geral nós temos um conceito errado acerca da confissão. Os cristãos têm esse conceito errado acerca da confissão. Mesmo que nós saibamos que a confissão é diretamente a Deus, mesmo assim, nós muitas vezes estamos a encobrir os nossos pecados. Diz depois, ali o que encobre as suas transgressões, mas depois em comparação com o livro de Jeremias, diz assim, diz Deus, aludindo nos versículos anteriores, no contexto anterior, que o povo de Israel se tinha prostituído perante outros deuses, depois vai dizer isto: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos a deuses estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Se nós pusermos em contraste o que encobre as suas transgressões, com este texto aqui, iríamos realçar esta parte: somente reconhece a tua iniquidade. Aquilo que Deus está a dizer é que o povo de Israel tinha ido com outros deuses, e agora Deus estava a chamar o povo de Israel a dizer: volta, ó rebelde Israel, volta para mim. Eu só te peço uma coisa. Eu não te peço que tu faças muitas, peço apenas uma: reconhece a tua iniquidade. Nós podemos pensar, é difícil reconhecer a iniquidade? Reparem, as condições para obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. Muitas vezes nós complicamos as coisas para receber a misericórdia de Deus. Mas diz aqui que as condições para obter essa misericórdia de Deus são simples, diz aqui. Então, diz assim: o Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para obtermos o perdão dos pecados. O Senhor diz que não precisamos de fazer longas e cansativas peregrinações. O Senhor diz ainda que não precisamos de praticar duras penitências para recomendar a nossa vida ao Deus do céu, para expiar as nossas transgressões. Não necessitamos nada disso. Por isso é que as condições apresentadas na palavra de Deus para estarmos debaixo da sua misericórdia são verdadeiramente simples. A semana passada tive a oportunidade de pregar esta mensagem na igreja da Baixa da Banheira. Eu não pensava que tanto irmão à saída me pudesse ter dito: pastor, obrigado por me tirar um peso de cima. Porque isto já devia ser o nosso normal. Isto é aquilo que o apóstolo Paulo chamaria de leite. E que isto não é um alimento sólido. Isto já devia estar tão entrosado na nossa vida, já deveríamos ter absoluta certeza de que realmente é assim. As condições para receber a misericórdia de Deus são simples. Ontem nós tivemos a oportunidade, a Laura e eu, de nos juntarmos com os nossos irmãos de Setúbal, de Pinhal Novo, com os anciãos, para fazer uma cerimónia de unção ao pastor Rogério Fernandes.
E eu falei ali sobre uma coisa que dentro em breve, numa quarta-feira, vou falar à igreja. Possivelmente já, não na próxima quarta-feira, não serei eu, será a Paula, mas numa próxima reunião eu irei falar sobre o episódio do centurião. E ali no episódio do centurião diz que a única coisa que aquele centurião podia apresentar diante de Deus era a sua necessidade. A necessidade divina para poder chegar à sua misericórdia. É muito interessante nós vermos que realmente não precisamos de fazer nada de especial para merecer essa misericórdia. Só que ele fez mais duas coisas. Em primeiro lugar, ele reconheceu que não era digno que Cristo entrasse debaixo do seu telhado, e reconheceu uma coisa, que nem era digno de ir ter com Cristo. Por isso enviou os anciãos de Israel. Meus irmãos, era um pagão. Era um pagão. Mas ele tinha esta certeza absoluta. Ele achava-se indigno e confessou a Deus isso. E ele então foi o alvo da misericórdia do Senhor. E é o mesmo que se passa aqui. Mas diz que aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Nós iremos abordar um pouco isto. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Perdão. Este texto é muito, muito importante. Mas nós temos que reconhecer em primeiro lugar uma coisa. Confessem os vossos pecados a Deus, que é o único que pode perdoá-los. Primeiro confessar os pecados a Deus. Nós até podemos pensar que primeiro devíamos ir ter com os outros. E eu já vou falar um pouco mais à frente nisso. E depois vou-vos contar uma pequena experiência. Confessem as vossas faltas uns aos outros. Se ofendeste o teu irmão, amigo ou vizinho, deves reconhecer a tua culpa e é seu dever perdoar-te plenamente. Mas deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriste é propriedade de Deus e ofendendo pecastes contra o seu Criador e Redentor. Eu pequei contra algum irmão? Então o que é que eu devo fazer? Ir ter com esse irmão. Diz ali, porque o irmão a quem ofendeste é propriedade de Deus, e ofendendo a ele, pecamos contra quem? Contra o Criador. Mas diz ali, se ofendeste a teu irmão, amigo ou vizinho, deve reconhecer a tua culpa. Devemos falar com esse irmão. Senão não estamos a cumprir a lei do Evangelho. Não estamos a cumprir. É aqui que eu digo que nós ainda não aprendemos bem o que é confissão. Porque nós habitualmente temos uma grande dificuldade com isto. É muito difícil eu rebaixar-me a alguém. Lembro-me a determinado momento num conselho de uma igreja do Norte. Estas coisas só acontecem no Norte. Numa igreja do Norte, estávamos numa reunião de conselho e houve ali um irmão que teve palavras duríssimas em relação ao outro irmão. E o outro irmão ficou realmente magoado e respondeu num tom mais baixo, mas respondeu àquele irmão, e aquele irmão abandonou o conselho e foi-se embora. Mas aquele irmão, claro está, não estava em paz com ele. E então ele veio depois falar comigo e perguntou-me: pastor, acha que eu deveria ir ter com outro irmão e pedir-lhe desculpa a ele pelas palavras que eu disse? E eu disse: eu acho que sim, irmão. Ia ser bom para si, ia ser bom para ele, mas em particular ia ser bom para si primeiro. Aquele irmão, quando me ouviu, estava com a cabeça assim baixa. Mas eu dei-lhe aquele conselho e eu disse-lhe: olha, irmão, eu vou estar a orar por si, porque sei que não é uma situação fácil.
mas o irmão faça-o porque vai ser bom. E eu estive a orar por aquele irmão e no sábado seguinte eu perguntei-lhe: então o irmão já conseguiu falar com o outro irmão? E sabem qual foi a resposta dele? Disse: olha, pastor, não pedi propriamente desculpa, mas começamos a falar. E estamos a falar bem. Mas não pediu desculpa. Temos muita dificuldade com isso. Temos muita dificuldade. É difícil eu vergar-me a isto. Mas sabem o que é que isso nos leva? A ter dificuldade em nos vergarmos diante de Deus também. E sabem como é que nós confessamos os nossos pecados a Deus? Dizemos muitas vezes: ó Senhor, até numa eloquência de voz muito grande, perdoa os meus muitos pecados, Senhor. Tu sabes que eles são muitos. Mas a verdade é que não pedimos perdão a Deus de nenhum pecado. Nenhum pecado. Se Deus pudesse falar connosco, Deus ia perguntar: olha, mas quais pecados é que tu queres que eu te perdoo? Quais? Oh Senhor, tu sabes melhor do que eu. Eles são tantos, Senhor. Mas quais são os pecados que tu queres que eu te perdoo? É que Deus quer que cada um de nós tenha absoluta consciência do pecado, para depois então o Espírito Santo trabalhar connosco. Meus irmãos, vamos avançar. Diz: o caso será levado perante o único mediador verdadeiro, o nosso grande sumo sacerdote. O único pecado será, o caso será levado perante o único mediador. Ou seja, quando eu confesso o meu pecado, aquele caso está a ser levado ao mediador. É o único. E ele então diz, apresenta-se como o nosso grande sumo sacerdote para interceder por nós. Mas quando nós não confessamos o nosso pecado, não existe mediador e não existe grande sumo sacerdote, e o nosso pecado não é confessado. E então nós vivemos em grande angústia, como o salmista Davi vivia. Enquanto encobri o meu pecado, diz que o meu corpo se consumia durante todo o dia. Todo o dia. Por isso é importante isto. Como nós, em tudo foi tentado esse sumo sacerdote, mas sem pecado, e que se compadece das nossas fraquezas. Assim, meu irmão, Deus não está ali para me condenar, Deus não está ali para me oprimir, Deus não está ali para me acusar, Deus está aí para compreender as minhas fraquezas. Perdão. E se nós fôssemos ter com Deus, pedindo que realmente o Senhor nos perdoasse cada pecado que nós fazemos, e já iremos falar mais disso, sabem o que é que aconteceria? Ficaríamos em paz. Íamos ver que Deus nos vai dizer: olha, ainda bem que vieste falar comigo. Eu peço perdão, hoje a voz realmente não está muito bem. Diz agora: sendo apto para purificar-nos de toda a mancha de iniquidade. Esse grande sumo sacerdote não só compreende as nossas fraquezas. Sabe porquê? Porque quando Deus nos chamou a todos nós, mas vou falar de mim, quando Deus me chamou a mim, Ele já sabia a miséria que eu era. Ele sabia as minhas fraquezas, Ele conhecia tudo. Mas Cristo não me chamou para me mostrar as minhas fraquezas. Ele chamou-me para dizer: eu amo-te, apesar das tuas fraquezas. Eu amo-te. Mas estou-te a dizer uma coisa: começa a olhar para mim, vem ter comigo sempre que fizeres isso, para sentires o meu amor. E sabem, quanto mais vezes eu fizer isso, mais o Espírito Santo vai trabalhar na minha própria vida. E eu aí, sem me dar por ela, começarei a fazer as coisas realmente como é o desejo do Senhor. Diz que os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, fixem bem no que vem a seguir. Ainda não cumpriram a primeira condição para serem aceites. Como é que eu quero receber as bênçãos de Deus
se eu ainda não cumpri a primeira condição? Se eu ainda não confessei a minha miséria, não confessei o meu pecado? Como? Como é que eu vou poder estar na presença de Deus para receber as suas bênçãos? E nós podemos até ter uma vida, digo-vos, uma vida bem-sucedida a nível profissional. Eu posso ser um alto funcionário do Estado, eu posso ter uma empresa extraordinária, eu posso ter até salários bem bons, posso ser muito bem remunerado, posso ter muitos bens, é verdade, eu posso ter tudo isso, mas não é isso que me vai dar a paz, não é isso que me vai dar a certeza absoluta no meu coração. Ainda que eu seja talvez considerado o melhor advogado, ou ainda que eu seja considerado o melhor médico, ou ainda que eu seja considerado o melhor engenheiro, não importa. Eu posso não ter a paz que necessito, apenas porque não cumpri a primeira condição. Eu até posso estar a vir à igreja, mas não tenho paz, aquela paz interior, aquela paz interior. A essa pessoa que há um tempo atrás abria o coração comigo, revelando realmente o problema da sua vida, e depois de nós falarmos um bocadinho, essa pessoa dizia-me: pastor, estou aliviada, parece que saiu um peso de cima, porque aquela pessoa abriu o seu coração com o Senhor e o Senhor lhe perdoou o seu pecado. Sim, meus irmãos, fixem esta passagem, gravem-na nos vossos corações, porque ela é importante. A primeira coisa mais importante para estarmos na presença de Deus, acreditem, é a nossa humilhação diante dele. É o nós reconhecermos. É por isso que no livro de Jeremias, no capítulo 3, Deus dizia claramente isso: somente reconhece a tua iniquidade. Eu não te estou a pedir grandes coisas, eu não te estou a pedir sacrifícios, estou-te a pedir uma coisa: reconhece a tua iniquidade. E depois no versículo a seguir Deus vai dizer: e se reconheceres a tua iniquidade, olha, eu vou continuar a desposar-te, eu vou continuar a manter esta relação de noivado contigo, porque te amo muito, porque te amo e não te quero perder. A única razão para não termos o perdão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra de Deus. Já repararam? A única razão para não termos o perdão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração diante de Deus. E se nós o fizermos, então aí vamos obter uma cura completa da nossa vida. Acerca deste assunto são-nos dadas explícitas instruções. Primeiro, a confissão dos pecados, quer seja pública ou privada, deve ser com sinceridade de coração e expressa abertamente. Sabem? Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade, e sobretudo nos tempos que passam. Quando nós cometemos um pecado individual, devemos ir falar individualmente com a pessoa. Mas quando esse pecado extrapolou o individual e se tornou público, então nós deveríamos confessá-lo publicamente. Isto é o que diz a serva do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Nós às vezes temos muita dificuldade. Quando alguém comete um erro grave, público, dessa pessoa vir diante da igreja e abrir o seu coração e confessar. Estamos a fazer muito mal a essa pessoa, porque ela precisa de encontrar isso. Eu vou-vos contar um caso. Um dia, numa das minhas igrejas, houve uma jovem que namorava com outro jovem, eram os dois adventistas, mas ele não era daquela igreja, ele era de uma outra igreja. E aqueles jovens, como pode acontecer, não é bom que aconteça, mas como pode acontecer, aquela jovem engravidou antes de ter casado. E ela veio ter comigo, muito chorosa, a reconhecer o seu erro e a dizer: pastor, será que Deus me vai perdoar disto? E eu disse-lhe a ela: claro que sim, que Deus te perdoa.
Deus vê o teu arrependimento, Deus vê a tua tristeza. E ela disse: pastor, eu não sei como é que realmente eu e o meu namorado nos deixamos envolver numa situação destas, porque era uma coisa que nós já tínhamos decidido no nosso coração não o fazer, esperar pelo dia do nosso casamento. Mas aquela jovem estava mesmo triste e ela disse: pastor, e o que é que eu devo fazer agora? E eu disse: tu tens 2 caminhos. Se tu não quiseres dizer nada à igreja, dentro de alguns meses a igreja vai sabê-lo. Podes ter a certeza disso. Mesmo que tu não digas nada, a igreja vai sabê-lo. E então aí a igreja vai ter um pensamento realmente um pouco negativo em relação a ti. Mas pronto, isso és tu que tens que tomar a decisão. Se tu e a igreja depois aí terá que reunir-se e tomar com certeza alguma medida de disciplina. Mas olha, se tu quiseres dizer à igreja, sobretudo para ti, eu não estou a pensar na igreja, estou a pensar em ti, tu vais encontrar um alívio tremendo no teu coração. E aquela jovem corajosamente tomou a decisão de ir ter com a igreja. Eu estava com ela, ao lado dela, e ela dizia à igreja: meus irmãos, aconteceu uma coisa que me deixou profundamente triste e que eu jamais gostaria que isto tivesse acontecido na minha vida. Mas aconteceu isto assim, assim. E ela explicou o caso. Não entrou em grandes detalhes, mas pronto, mas explicou o caso. Sabem o que é que... E ela, claro, perante aquela situação triste como ela estava, aquela jovem chorava amargamente ali dentro. Eu olhei para a igreja e sabem o que é que estava a acontecer com a igreja? Toda a igreja a chorar. Toda a igreja a chorar. E ela depois no fim só dizia: espero, meus irmãos, porque eu já obtive o perdão do Senhor, já confessei o meu pecado ao Senhor, e espero que vocês me perdoem também o meu pecado. Vocês haviam de ver à saída a igreja toda a abraçar aquela jovem, a dizer-lhe que podia contar com ela. E olha, ficaram a amar aquela jovem com um amor ainda muito maior do que aquele que até ali estava. Mas aquela jovem sentiu uma paz no seu coração, sentiu-se integrada dentro da igreja, não sentia mais o peso do seu pecado. É por isso que Davi dizia: a tua mão pesava continuamente sobre mim. Não é que Deus realmente pesasse sobre ela, só que ela é que não se sentia perdoada pelo Senhor. Mas aquela jovem sim aceitou esse desafio. E nós às vezes temos medo disto, quando realmente é uma bênção para a igreja. Eu não ia falar de uma coisa, mas não falo. Não deve ser imposta ao pecador. Não deve ser imposta. Mas também diz aqui que não deve ser feita de maneira irreverente ou descuidada. Não. Deve ser com oração. Essa confissão deve ser com oração. Mesmo quando vamos falar com uma outra pessoa, nem imposta àqueles que não têm uma compreensão nítida do abominável caráter do pecado. Nós não temos que impor aos outros. Se por acaso fui eu o ofendido, eu só tenho uma coisa a fazer: é perdoar eu. Mesmo se ele não vem ter comigo, eu posso perdoar. E eu posso realmente viver tranquilamente com aquilo. Agora, posso é depois ser uma ajuda para ele, para que ele o confesse diante do Senhor. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Deixem-me falar-vos disto. Isto é muito importante. E vou contar-vos uma outra experiência. A determinado momento, eu recebi a visita de um jovem que quis falar comigo. Eu ainda estava na União. Esse jovem quis falar comigo e esse jovem disse-me: pastor, também em lágrimas, porque pronto, isto é coisa mais natural. Pastor, eu traí a minha mulher. Traí a minha mulher. E
E eu disse, então, mas passa-se alguma coisa entre vocês? Não, pastor, graças a Deus está tudo bem. Eu é que fui realmente muito indigno e eu traí a minha mulher, pastor. E eu perguntei-lhe, a tua mulher sabe? E ele disse, não, pastor, não sabe. Existe alguém que saiba? Não, pastor, não existe ninguém que saiba. Ninguém. Eu vou abrir o meu coração aqui convosco. Nem sequer a pessoa com quem eu adulterei é uma pessoa que, pronto, porque foi com uma prostituta mesmo. Ele disse-me isso, abertamente. E eu disse, olha, então tu tens uma coisa. Porque ele disse-me assim, pastor, mas eu quero falar com a minha mulher, eu quero lhe dizer, eu quero ser sincero com ela e dizer-lhe claramente o que se passa. E eu disse, olha, eu vou-te dar um conselho que tenho autorização do Espírito de profecia para te dar. Dou muitas graças a Deus por tu ter reconhecido o teu pecado, chorares amargamente e estás disposto a nunca mais o efetuar na tua vida. Mas, se é só entre ti e Deus, confessa só a Deus. Não fales com a tua mulher. Porque se tu fores falar com a tua mulher, provavelmente tu vais estragar o teu casamento. Reparem no que diz aqui. Estes podem ser natureza que devam ser apresentados a quem unicamente? A Deus unicamente. A Deus unicamente. Aquele jovem não aguentou. Porque o peso dele era tão grande, ele possivelmente não abriu o coração totalmente com Deus, não sei. Mas o peso dele era tão grande, que ele foi contar à mulher. Acreditem que foi um casamento estragado. A mulher não compreendeu, não o aceitou. É um caso tremendo. Nunca mais viveram em paz naquele casamento. E aqui o conselho que nos é dado, se é algo entre nós e Deus, eu não devo dizê-lo a mais ninguém. É entre mim e Deus. É eu abrir o coração totalmente com Deus, confessar abertamente o pecado ao Senhor, despojar-me diante de Deus e receber o perdão de Deus e viver a alegria desse perdão na minha vida e viver depois a alegria da santidade, porque eu não vou querer fazer mais aquele pecado. Podem ser faltas que devam ser confessadas às pessoas que por ela foram ofendidas. É verdade. Se realmente o pecado atingiu mais pessoas, então eu devo ir falar com essas pessoas. Podem ser de caráter público e então devem ser confessados publicamente. Já falamos disto. Mas diz, toda a confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. O que é que isto quer dizer? Era aquilo que eu dizia há momentos. Que eu não devo chegar junto de Deus e dizer, perdoa-me os meus muitos pecados. Isso não é pedido de perdão nenhum. Fixem isto, meus irmãos. Se realmente esse é o vosso hábito, vocês não estão a pedir perdão pelos pecados. Nos registros, no céu, estão lá todos os vossos pecados. Acreditem. E já iremos ver. Mas o pecado deve ser definido e sem rodeios. Se eu menti, eu devo dizer a Deus, Senhor, estou envergonhado diante de Ti, mas verdadeiramente eu menti, Senhor. Se eu roubei, eu devo dizer a Deus, Senhor, eu roubei. Se eu tive um pensamento mau, indigno, um pensamento em relação ao meu irmão, eu devo confessar isso a Deus. Senhor, é pena. Mas eu ainda alimentei este pensamento durante algum tempo, Senhor. Perdão. Perdoa-me, Senhor. É triste eu já ser cristão há 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos, Senhor. E ainda estar a fazer estas coisas. Mas, ó Senhor, é verdade. Eu menti. Eu tive pensamentos indignos, Senhor. Eu alimentei esses pensamentos. E devo confessar isso. A confissão não será aceita por Deus sem um sincero arrependimento e reforma. Parece que isto agora vem tudo ao contrário. A confissão não será aceita sem um sincero arrependimento e reforma.
Mas o que é o sincero arrependimento? É eu sentir a tristeza profunda por esse pecado que eu cometi, mas ir ter com Deus e confessar esse pecado a Deus. Confessar o pecado ao Senhor. Aí, ainda que eu chore diante de Deus, não tem problema nenhum. Diante de Deus, se chorarmos, se a nossa confissão nos levar ao choro, é um choro honroso, um choro verdadeiramente abençoado. E vocês, homens, não tenham problemas de chorar diante do Senhor. Não tenham problemas também. Às vezes é difícil, nós como homens chorarmos, mas não tenham problemas. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Quer dizer que se houver esse arrependimento e não houver nenhuma reforma na nossa vida, então não é aceito por Deus. Isto é duro, não é? Mas deixem-me explicar-vos isto. Quer dizer que se eu cometi um pecado grave, me arrependi diante do Senhor, com sinceridade, e passado alguns dias voltar a cometê-lo, então o perdão não foi aceito diante de Deus? Aqui diz, é preciso haver reformas de vida, não será aceito por Deus sem um sincero arrependimento e reforma. Quer dizer que se eu hoje critico, sei lá, a minha irmã Manuela, e vou pedir perdão ao Senhor e digo, Senhor, porquê que eu fui criticar a minha irmã Manuela? Ó Senhor, por favor, ajuda-me a corrigir este defeito na minha vida. Eu não duvido que o Senhor me perdoou daquele pecado. Mas se depois amanhã voltar outra vez a criticar a irmã Manuela, aquele perdão não foi aceito por Deus? Aquele pedido de perdão não foi aceito por Deus? Claro que foi aceite. Claro que foi aceite. No meu coração é que tem que haver um desejo de melhorar. Mas no dia seguinte, se eu realmente voltei a criticar a irmã Manuela, eu então deverei ter com Deus e pedir-lhe, ó Senhor, ainda ontem te pedi perdão, Senhor, por ter criticado a irmã Manuela. E tu sabes que foi sincero. E hoje já estou a fazer a mesma coisa. Ó Senhor, não se importem de fazer coro com o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou o pior dos pecadores, Senhor. E se eu fizer isso, Deus não aceita o meu pedido de perdão? Claro que aceita. E se daqui a 3 ou 4 dias eu voltar outra vez a criticar a irmã Manuela? Nós agora podemos pensar. Bom, então ele está sempre na mesma. Não. Pode haver uma melhoria, mas pelo menos o Espírito Santo já pôs no meu coração o odiar a crítica, o odiar, o rebaixar as outras pessoas. Deus já pôs isso no meu coração. Agora é uma questão de tempo, porque não há nenhum de nós, que consiga justamente corrigir as suas faltas de um dia para o outro. Estamos dentro do processo. E enquanto estivermos dentro do processo, enquanto formos honestamente ter com Deus, podemos ter a certeza absoluta do perdão de Deus. Tudo o que seja ofensivo a Deus tem de ser renunciado. É verdade, tem de ser renunciado. Mas não vamos renunciar, não há nenhum de nós que consiga. Deus conhece a nossa natureza. E vejam quantas vezes Israel, ao longo de toda a sua história, transgrediu, pecou, não representou bem a Deus. E sabem o que é que Deus dizia através daquela profecia de Jeremias, ou daquela palavra de Jeremias? Volta, ó rebelde Israel, tu tens ido adorar outros deuses estranhos, mas por favor volta, só te peço uma coisa, reconhece a tua iniquidade. Eu só te peço isso, reconhece, porque se tu reconheceres, a pouco e pouco, eu vou te ajudar a corrigir. Desde que no meu coração haja o sincero e profundo desejo de corrigir aquilo com o auxílio do Senhor, eu posso ter a certeza absoluta desse perdão. Este será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. A obra que nos compete fazer é-nos apresentada claramente, através do profeta Isaías. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão,
tratai da causa das viúvas. Sem dúvida alguma que este é o grande desejo de Deus. É que cada um de nós possa corrigir a sua vida. Este é o grande desejo de Deus. Porquê? Porque se nós conseguirmos fazer isso, estamos a representar o nosso Deus diante de todos os homens. E Deus necessita muito disso. Mas não quer dizer que eu não vá errar mais. Isto é o que Deus tem prometido para nós. Quando o pecado apaga a compreensão dos valores, reparem, quando o pecado apaga a compreensão dos valores, o transgressor já não discerne os seus defeitos de caráter. É que se eu nunca for confessar os meus pecados a Deus, eu estou a correr este risco de apagar a compreensão desses valores. Porque eu não vou pedir perdão, eu não me humilho. E volto a dizer-vos, não é solução eu ir ter com Deus e dizer, perdoa-me os meus muitos pecados. A solução é eu abrir o coração. Então eu, passado pouco tempo, já não vou discernir os meus defeitos de caráter. Em segundo lugar, nem reconhece a enormidade do pecado que cometeu. Em terceiro lugar, não. A menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, o pecador permanece em parcial cegueira quanto aos seus pecados. O pecador diz que suas confissões não são sinceras e ferventes. Claro que não são sinceras. Se eu chego ao pé de Deus e digo, Senhor, perdoa-me os meus muitos pecados, eu não estou a ser sincero diante de Deus. Eu estou a tentar esconder os meus reais pecados. E depois diz ainda, a cada reconhecimento do seu pecado, acrescenta uma desculpa em justificação do seu procedimento, declarando que se não fossem certas circunstâncias, não teria praticado este ou aquele ato pelo qual já está sendo reprovado. E isto é a pura realidade. É que quando eu não estou habituado a confessar os meus pecados e alguém depois me mostra o meu pecado, eu vou encontrar sempre justificações para esse pecado. Sempre justificações. Diz aqui, o arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa e a reconhecê-la sem engano nem hipocrisia. Se com sinceridade eu for ter com Deus e eu explicar isto, vai ser então sem hipocrisia, porque eu vou abrir o coração diante de Deus. E sabem uma coisa? Quando estamos habituados a fazer isto, nem pensamos nas faltas dos outros. Sabem porquê? Por uma única razão. Porque como Paulo, vamos nos achar os piores pecadores do mundo, dos quais eu sou o principal. Então vamos ter vergonha, nós mesmos vamos ter vergonha de falar dos erros dos outros. Porque quando nós começamos a pedir a Deus que nos mostre os nossos pecados, acreditem, meus irmãos, eles são tantos, tantos. E não se enganem em vocês. Não se enganem pensando que não há pecado em vocês. Que está tudo bem convosco. Não se enganem. É uma vergonha. Se nós nos abrirmos diante do Senhor, é porque diz abertura do coração a Deus. Se nós nos abrirmos diante do Senhor, somos todos verdadeiramente miseráveis. E vamos chegar à mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Eu algumas vezes digo ao Senhor, Senhor, quando o apóstolo Paulo escreveu aquilo, que ele era o principal dos pecadores, ele disse, é porque foi naquele tempo. Porque se fosse hoje ele já não podia dizer o mesmo. Porque eu sou muito pior do que isso. E tenho tido este privilégio. Verdadeiramente para mim tem sido uma bênção. Ter esta disponibilidade que o Espírito Santo me concede de olhar para dentro de mim e ver a minha miséria. Por favor, meus queridos irmãos, isto é algo que nós deveríamos estar bem conscientes disso. Como o pobre publicano que nem ao menos ousava erguer o seu olhar ao céu, ele clama, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E entre o fariseu e o publicano, quem é que saiu justificado? Quem foi? Foi o publicano. O fariseu não reconhecia os seus erros. O publicano, sim, reconheceu a sua miséria diante de Deus. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados
pois Jesus apresenta seu sangue em favor da alma arrependida. Os que reconhecerem sua culpa são quê? Justificados. E então Cristo apresenta o seu sangue em favor da alma arrependida. Não queremos nós estar limpos diante de Deus? Não queremos nós ter esta certeza do perdão dos nossos pecados? Então, meus queridos irmãos, não desprezemos esta bênção que está à nossa disposição. Reconheçam sempre que quando Deus nos pede a confissão, não é para nos amesquinhar, não é para nos condenar, não é para nos atacar, é pura e simplesmente para nos libertar. Permita ao Senhor que cada um de vós queira ser liberto pelo Senhor e aceite esta bênção de Deus, para que o sangue de Cristo depois vos cubra de toda a iniquidade. É o meu sincero desejo e a minha oração. Amém.